Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui nessa noite do dia 8 de maio, né? Iniciando mais uma roda de conversa. Roda de conversa esta que teve início há exatamente 3 anos atrás. Foi no 8 de maio de 2020. Então, e não parou mais, não é? A ideia das rodas é do diálogo, é da conversa, é da ciranda, é desse movimento de temas desculpa, de temas muitas vezes é, que vêm desse lado, vocês propõem, vocês buscam, e nesse espaço oferecido pela PUC do Rio de Janeiro, nós convidamos amigos, amigas, investigadores, professores de diferentes áreas para poder oferecer essa dinâmica dessa noite, não é? Sobre a fala. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Quero lembrar a vocês, não é, que todos nós que estamos aqui nas rodas de conversa somos da área da psicologia, eu especificamente da psicanálise, e coordeno cursos de extensão, atualmente coordenando 2 cursos na PUC do Rio de Janeiro, um de formação em saúde mental, o outro de psicologia integrativa. A professora Luciana faz parte do curso de psicologia e terapia integrativa, professora Melânia está chegando no curso de formação em saúde mental, um olhar em Freud. Temos aqui nessa noite vários colegas, Maria Esther lá de Buenos Aires, Luiz lá de Porto Alegre. Eu agradeço a eles que sempre estão conosco, nos encantando com a generosidade, com o carinho, mas principalmente a cada um de vocês que fazem as suas inscrições e vêm aqui de forma livre, gratuita, para nos ouvir. Então, agradeço a PUC, agradeço aos meus colegas, mas principalmente a todos que vocês estão aqui nessa noite. Então, quero pedir à professora Luciana, à professora Melânia, que se apresentem, e daí nós já vamos encaminhando os nossos assuntos. Professora Luciana, que fala lá de Goiás, seja bem-vinda, Boa e noite. as suas apresentações. Boa noite a todos, com gratidão profunda que aqui estou mais uma vez para aprender com todos, porque esse é o meu lugar de eterno aprendiz. Sou psicóloga e atuo... Estão todos me ouvindo? Não sei se está muito baixo. Estamos, perfeitamente. Atuo com a psicologia integrativa e vou trazer aqui a participação dela nas questões que estarão em voga hoje, sendo partilhadas aqui nessa roda. Estou com a PUC aí, ministrando o curso de formação em Psicologia e Terapia Integrativa, e desde o ano passado a PUC abriu um espaço para que esse trabalho pudesse ser oferecido aqui no Brasil, né, já que
nós não temos essa atuação aqui no Brasil sendo desenvolvida por outros profissionais, à exceção de mim mesma. Então, estou aqui, as contribuições que puder realizar na noite de hoje, com bastante gratidão. Muito obrigada, professora Lu. Aqui já tem gente do Piauí se apresentando, né? Então, essa roda é muito dinâmica, essa energia é muito integrativa, né? Integral no seu conceito de polarização, de despolarização, realmente trazendo o Brasil e trazendo a América Latina, com a Maria Esther e tantos outros que estão a cada 15 dias nos contemplando com a sua presença. Maria Melânia, por favor, seja bem-vinda às suas apresentações. Ela que fala lá de Porto Alegre. Boa noite a todos e a todas. Agradeço muito, Sônia, pelo convite. Dizer que Sônia e eu, Luiz Antônio, que é meu esposo, fomos colegas há 10 anos lá em Buenos Aires, né? Onde também conhecemos a professora Maria Esther, que foi nossa orientadora no pós-doutorado. E, como você já disse, nós somos de Porto Alegre e trabalho atualmente no consultório como psicanalista e tenho da área da psicopedagogia. Trabalhei muitos anos em escolas, em faculdades, muitos anos, porque não sou tão jovenzinha assim. E, além de trabalhar no consultório, também ministramos seminários na formação de psicanálise, no Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul. E, como tema hoje, acho que é bastante abrangente, eu trouxe alguns slides ou lâminas que vamos partilhar e também, né, interrompendo com questões, com perguntas da professora Luciana, também as contribuições dela, e sempre que quiserem perguntar, né, estejam a gosto. Então, partilhando, conseguem ver? Já, Melânia, já podemos ver. Aqui é só a figura da propaganda que já circulou entre todos. Aqui eu apresento um pouco mais daquilo que eu não falei há pouco, né? Até na figura inicial saiu ali que eu sou autora de livros, não, eu sou autora de artigos e de um livro, né? Não sou de vários livros, não, que é do mutismo seletivo no espaço escolar, que eu vou falar mais adiante sobre isso. Eu trago aqui uma frase que tem a ver com o falar ou não falar de Freud, que diz assim: a linguagem se manifesta mesmo naquilo que não é dito. Freud, no caso Dora, menciona que nenhum mortal pode guardar um segredo. Se sua boca permanece em silêncio, falarão as pontas de seus dedos. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue, por algum motivo, dizer algo, mas, de alguma forma, isso vai aparecer. E como eu gosto, né, de fazer alguns questionamentos, né, antes de abrir um assunto, eu fiquei pensando o que é necessário para alguém poder falar. Há algum desenvolvimento na constituição do sujeito?
Qual é o papel do ambiente, das funções materna e paterna para a criança falar? Quais são as possíveis cicatrizes que podem ficar na aquisição da fala? Em que as tecnologias digitais podem facilitar ou não no processo da linguagem? Talvez, quando chegarmos mais adiante, algumas dessas questões sejam apontadas com mais detalhes, mas também estão abertas para poder se falar sobre elas. E o título, né, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Aí eu levantei assim, uma pauta do que nós poderíamos falar sobre isso. Aí pensei na diferença entre infância e infantil dentro da psicanálise. A linguagem constituinte, quem pôde e pode falar, aspectos históricos e culturais de poder falar, psicanálise, quando falar se torna um obstáculo, constituição do sujeito e a importância do outro para desenvolver a fala, e quais são as possíveis cicatrizes de não poder falar. Então, nessa diferenciação de infância e infantil, infância é um conceito que circula na psicanálise, mas sempre se refere a antes da palavra falada. É o período do bebê, quando ele ainda não fala, a não ser fala pelo choro, pelos resmungos, mas não a linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Infância é um período primordial do desenvolvimento humano, com inscrições, marcas nêmicas, sensações, percepções, representações, linguagem. E Freud diz, a abertura para as inscrições nunca é maior do que na tenra infância. Então, assim, esse período do bebê é ali, daria para dizer que onde o fundamento da casa se organiza, se constitui, e o quanto que o outro é importante para que isso possa acontecer da melhor forma. E dentro disso, a importância de nomear desde os primeiros meses, e aí a Lasnik sugere a linguagem do manhês, né? Essa linguagem mais afetiva, diria assim, com o bebê. Mas algumas pessoas dizem, mas para que eu vou falar com o bebê? Ele não vai me entender. O bebê entende já desde a barriga aquilo que acontece. E o quanto essa falta de nomear as coisas, o quanto isso às vezes pode trazer algumas cicatrizes para o futuro. E eu, às vezes, gosto de dizer, como o doutor, François Doutor, dizia, falam com o cachorrinho e não falam com o bebê, né? Então, se já falam com o cachorrinho, por que não falar com o bebê? Já a palavra infantil, né, há diferentes reflexões sobre esse significado, né? É muito vasto. E eu vou falar só de uma partezinha desse infantil. No comportamento mais infantil, né, que às vezes dizem assim, como aquela pessoa é infantil, às vezes no dia a dia isso teria assim um significado, né, o quanto que o recalque secundário, o que está vinculado ao complexo de Édipo, ainda é fraco, ou pouco constituído, ou seja, a interdição e a lei estão falhas. O infantil significa, na compreensão, a não compreensão da metáfora. A pessoa necessita da concretude das coisas. E aí uma citação de Levi, poderíamos
quase afirmar que não há lembrança sem recalque e não há metáfora sem recalque completo. Então, essas pessoas que precisam muito do concreto, até a linguagem, eles não entendem, às vezes, aquilo que é colocado, aonde algo, né, se localiza, né, para nós pensarmos sobre isso. Lá na propaganda inicial que eu coloquei ali, fala do psicossomático e psicanalítico. Então, essa roda de conversa psicossomática e psicanalítica toca nessa questão de um maior número de pacientes, né, com funcionamento mais primitivo, que tem falhas nesse período das inscrições, das marcas, da representação coisa, em que a representação palavra apresenta mais dificuldades para se organizar. E aqui eu trago um livro de Rubens Wollich, que fala da psicossomática de Hipócrates à psicanálise. Esse é um livro que já está na 8ª edição. Estou fazendo um curso também com ele sobre psicossomática. E é um livro que nos traz muita clareza sobre esses funcionamentos mais primitivos. Que aí quem trabalha com crianças e adolescentes também pode fazer um trabalho até preventivo de aquilo que às vezes ainda não está tão organizado, tão constituído, ainda possa se constituir, né? E a narrativa? A narrativa é uma das ferramentas mais promissoras de intervenção, tanto na clínica quanto no espaço escolar. Aqui eu trago um dos livros, dos muitos, né, de Celso Gutfreund. Esse aqui fala de narrar, ser mãe, ser pai, onde ele diz: é narrando que a vida se transmite e permanece, seja na escrita ou na construção oral. Não sabemos se a morte é o fim da história, mas a falta de história significa a morte psíquica. Os mortos-vivos são aqueles que não podem contar, porque não puderam contar a eles. Então, assim, hoje, se nós formos olhar para a questão das tecnologias, do uso do celular mais presente entre as pessoas, né? Que muitas vezes cada um no seu celular e a fala, o diálogo, né? Está menos em muitas famílias, em muitas relações. E aqui, sobre a linguagem constituinte, é um texto nosso, do Luiz Antônio e meu, de 2012, dentro da revista Estudos de Psicanálise, e trouxe alguns dos fragmentos, né, desse artigo, que diz, né, o ser humano se constitui a partir da linguagem. A linguagem, através da palavra, é um elemento fundante do sujeito e do conhecimento. O valor da palavra aparece desde a Bíblia. No princípio, era a palavra, o verbo. Para o psicólogo russo Vygotsky, o desenvolvimento do pensamento está ligado à palavra. Paulo Freire: é preciso que se diga a palavra, a fim de que se possa mudar o mundo e a nós mesmos. Historicamente, será que todos sempre tiveram direito à palavra? Digo de novo, quando quiserem que eu interrompa as lâminas e possamos falar. Está indo, Melânia, bastante conceito. Muito bom. A cura pela palavra. Freud, então, anuncia a cura pela fala, né? Que acho que ele trouxe um valor, né, para
para as pessoas poderem falar tudo que vem à mente, né? Sem censura, né? Sem pensar, não, isso não vou contar para o analista. Não, fale, né? O analista faz mais ou menos, há pouco a Sônia falava de fazer crochê, né? Às vezes algumas peças não saem, né? Como pensar. As esperadas. Né? Mas aos poucos, né, esses retalhos vão se juntando e vão se organizando, vão se tornando mais claros, né? As maiores contribuições na psicanálise em relação à linguagem devem-se a Freud, Bion e Lacan, segundo Zimmermann. Freud, em 1915, abordando o conceito de inconsciente, diferencia representação coisa e representação palavra, que eu já citei antes, mas aqui elas estão mais explicadas. Então, representação coisa, a linguagem sígnica manifesta-se por meio de sinais que, por sua vez, expressam as emoções e sensações primitivas não nomináveis. Isso já desde o bebê, né? Fortemente no bebê, né? Ele não sabe por que dói, o que dói, né? Então, alguém precisa dizer para ele, né, esse desconforto, esse desamparo que ele muitas vezes se encontra, né? Que isso possa ser nominado para ele. A representação palavra tem acesso ao pré-consciente, ao consciente, manifestando-se em palavras simbolizadoras, quer dizer, estamos numa outra etapa, no outro funcionamento. E Bion, que aqui também é dos livros de Zimmermann, né, que é Bion da teoria prática, ele diz que Bion ocupa-se do estudo sobre o pensamento e os distúrbios da linguagem observados em pacientes esquizofrênicos. Esse é um dos autores que, não como Freud e outros psicanalistas, né, que trabalhavam mais com os neuróticos, ele se ocupou e preocupou e escreveu, né, sobre esses pacientes de funcionamento mais primitivo. Esquizoide. Descreve 3 maneiras pelas quais os pacientes utilizam a linguagem, a palavra. A primeira, né? Como um modo de atuar. 2, como um método de comunicação primitiva. Ou como uma forma de pensamento. Vejam, aqui tem 3 jeitos, né, todos estão falando, mas a forma como falam tem um sentido diferente, tem um psiquismo diferente se mostrando, se revelando. Bion recomenda que o analista observe, analisando, em que momentos ele comunica com linguagem simbólica ou quando apenas expressa palavras soltas, muitas vezes as usando como se fossem coisas, por meio de identificação projetiva, enfiando-as no analista. Quer dizer, o mal-estar analisando está tão forte que ele precisa se livrar desse mal-estar. Ele não está a pensar, eu sou ruim, por isso eu vou dizer isso. Não, isso é uma força imensa nele que ele, né, está ali para pôr no outro, né, esse mal-estar. Né? E quanto que Lacan, né, então, traz contribuições através dos conceitos de significado, significante, metáfora, metonímia, palavra vazia e palavra cheia de significado, e suas máximas são: o inconsciente é um discurso do outro e o inconsciente estrutura-se como uma linguagem. Talvez aqui não tenha alguns conceitos, algumas ideias das últimas décadas, né, de Lacan, mas não vou
Eu estou mais aqui o que o Zimmermann citou, né? Não fala aqui da segunda clínica, por exemplo. Além de Freud, Bion e Lacan, outros psicanalistas dedicaram parte de seus estudos à linguagem. Destacam-se Winnicott, Doutor, André Green, Pontalí, McDougall, entre outros. E essa foto é de Joyce McDougall, que ela faleceu em 2011. Ela tem livros muito interessantes. Ela também trabalhava com pacientes de um funcionamento mais primitivo, diria assim, das doenças físicas que os médicos não sabem o que é que a pessoa tem, porque não aparece nada em exames, mas é um mal-estar, né, que se manifesta, então, no corpo. E ela dizia que as origens do universo simbólico surgem quando o bebê consegue usar a palavra para substituir as formas mais primitivas, choro, resmungos, de comunicação corporal, pronunciando, então, a palavra mamãe. Então, quem cuida, quem tem filhos, né? Cuida de bebês, enfim, quem observa essas reações, né, dessas crianças, o quanto isso é importante, né? Essa palavra, né, mamãe, contém a proteção e o calor da mãe, por constituir-se uma representação mental dela. Quer dizer, ela já tem essa imagem introjetada dessa mãe. Porém, quando há algum fracasso nesse processo organizador e constitutivo psíquico, a criança pode comprometer sua capacidade de integrar como seus no que diz respeito a seu corpo, seus afetos e pensamentos. Eu dei uma travada ali no integrar, porque me lembrei da Luciana, né, da psicologia integrativa, né? Então, né, o quanto que poder integrar essas funções, essas questões, né, que parecem assim tão de uma etapa tão inicial, mas que são tão fundantes, tão constituintes. Então, Melânia, já que você fez abriu, não é, essa fala do integrar, não é? Não, você pode continuar ali, mas acredito que a professora Luciana pudesse falar exatamente dessa integração, né? Bebê, corpo, mãe, mão, palavras, gestos, não é? Com essa fala ainda tão primitiva, né, que você vem trazendo na sua fala. E tão importante, né? Muito importante. Bem, essa questão da integratividade, ela é do ser. Nesse momento da apresentação, colocando o bebê, é um ser numa etapa da sua colocação na vida, na qual a vivência se dá de modo integrativo. Esse bebê se expressa integrativamente, nas suas multidimensões, física, bioenergética, comportamental, social, mental, afetiva, é um só, ela está num uníssono ali, ela se espelha, ela se faz presente de uma maneira plena, exatamente porque não está submetida aos recortes, às convenções, às limitações. Ele é. E nesse ser, ele interage, ele troca, ele de modo integrativo, na sua constituição íntegra,
né? Ali não tem por parte do bebê a segmentariedade, o fractal, né? Ele está, ele é, e ele se manifesta desse modo pleno. À medida que ele vai aprendendo a segmentação, a favorecimentos ou desfavorecimentos, a funcionalidades e disfuncionalidades, ele vai entrando no mundo que é repleto de recortes e convenções específicas para polarizações ou para manifestações de dimensões, de multidimensões dele que se dão de modo específico, até que ocorre, por exemplo, a supremacia da manifestação verbal, né? Mas que isso dá pelo investimento social, pela nossa cultura que valoriza, né, esse modo de ser e de estar no mundo muito mais do que um modo integrativo na cultura ocidental, porque se a gente for para a cultura oriental, se a gente for procurar os bebês, as crianças, os adultos que convivem integralmente na natureza, isso já se dá de outra maneira, não só pela expressão verbal, né? Então, o eixo, né, integrativo, em qualquer esfera que seja, não só na dimensão da saúde mental, da psi, é o agregar daquilo que se manifesta, né? Então, se aquilo se manifesta por um contato verbal, é uma dimensão, dentre a comportamental, dentre a afetiva, dentre a sensorial espelhada no corpo, dentre os sentimentos que estão claros ou que estão ocultos, dentro da bioenergética, que é aquilo que vem de modo bem mais sutil e é trocado sem barreiras e sem fronteiras, e reverbera, e se amplia, e retorna, pausa, se ativa, dentre a dimensão transcendente, sutil ou espiritual, aí os nomes são diversos, para aquilo que também está ali, também se faz presente, mas que tudo depende da vivência, porque o ponto de partida do integrativo é a vivência, né? E essa vivência é gregária, ela traz tudo que está no entorno e é aquilo que a gente também não consegue considerar, porque a percepção ainda não se despertou, não há ainda uma habilidade perceptiva para aquilo, mas que está ali, de algum modo está presente na sua diversidade interna e externa. Então, não há muito assim o que se falar numa esfera mais específica, né? E sim sempre em dimensões mais amplas, mas o convite do integrativo é um convite de autoconhecimento, de investigação, que não tem um fim, né? Não tem lá uma definição de um ponto de chegada, mas sim a característica da amplitude, de ampliar e de agregar, de negociar e de permitir presença, permitir contato, permitir manifestação, e disso obter um aprendizado, né? Então, não tem, todas as teorias são válidas, todos os olhares são válidos, e a dimensão daquele foco, daquele ser que está ali interagindo, é que vai se ampliar e vai se fundamentar na capacidade que naquele momento da vivência ele tem ali de exercer, né? Então, o bebê vem, né, vem aberto a isso, ele chega assim, e se houver um investimento, né, de permitir as descobertas nas suas multidimensionalidades, ele vai levar isso para a vida, sempre com uma investigação plena, uma curiosidade maior, e que vai trazer muito mais aprendizado para que seja questionado, porque a outra questão da atividade são os questionamentos que são feitos a partir das multidimensões de contato que são possíveis vivenciar, para que haja o terceiro ponto, que é a tradução, né? E aí a tradução, que são as respostas que se encontram a partir do contato, da vivência, dos questionamentos,
esse sim é singular, é próprio de cada um, e é o que vai constituindo o ser, é o que vai trazendo a identidade, é o que vai trazendo a distinção entre o eu e o outro, em diversas fases da vida, e vai favorecendo, naquele determinado momento, os armazenamentos das conexões que foram possíveis ali, ter contato, questionar, traduzir, e apreender. E que num outro momento serão diversas, se darão por um outro caminho de contato, de questionamento, de tradução e de armazenamento, num contínuo, num eterno contínuo que é a existência de toda forma de vida, não só humana. Então, o integrativo ele tem o ponto de partida, chamado vivência, mas ele não tem um limite de chegada. Ele sempre vai potencializar mais vivência, mais investigação, mais ampliação, mais questionamentos, mais traduções e mais armazenamentos. Olha, chegou uma pergunta aqui. Nós temos uma colega que não conseguiu entrar e ela realmente fez a seguinte pergunta aqui para mim. Falando de bebê, né? Falando da simbologia, né? Será que a professora Luciana e a professora Melânia podem falar um pouquinho do que já se sabe, e a medicina hoje já fala dessa conexão mãe-bebê na vida intrauterina? Ou seriam apenas cicatrizes que essas crianças teriam e apresentariam como resultado após o seu nascimento? Entenderam? Bom, na perspectiva integrativa, desde a concepção a gente já tem vida, e a gente tendo ali a vida, né, na sua multiplicidade celular, já estão dadas algumas relações. Aquele ser que chega dentro de um corpo que tem uma natureza de uma funcionalidade específica e que acaba sendo ali um filtro entre o desenvolvimento desse novo ser que está vindo, vai passar a gestação e depois vai sair, né, desse ambiente ali protetivo, limitante, mais amplo na sua diversidade de ação humana, mas que já constrói uma história, né? Não só uma história. Isso, aquela que... uma construção de uma história, né? Sim, porque toda forma de contato é uma forma de vivência e já traz ali, né, de uma maneira algum questionamento, alguma tradução e algum armazenamento. Tanto é que muitas vezes depois, né, já em outras etapas da vida, é possível, por várias técnicas de atuação do aspecto psíquico, acessar as memórias desse período, e algumas até se manifestam mais conscientemente, mais prematuramente. A questão é que, no olhar, né, do integrativo, não há um enquadre que julgue, isso trouxe cicatrizes, isso trouxe aprendizado. Por exemplo, como a temática aqui da roda, né? Deixe que eu fale, não as minhas cicatrizes. Na perspectiva do integrativo, isso são só multidimensões da mesma coisa. Se aquilo foi traduzido como cicatriz, da mesma forma que, se não assim o fosse, é parte desse ser que teve a experiência. E vai ser um momento de contato e vários contatos que ele tiver nos seus propósitos de autoconhecimento, que vai ampliar essa tradução daquilo que é uma cicatriz, ou seja, daquilo que foi vivido, se de alguma forma mostrou por algo que interviu e depois, como se fosse um ferimento físico, se fechou. Mas aquilo é parte da constituição do ser, e se essa questão se manifesta de alguma maneira ruidosa ou disfuncional, é uma multidimensão daquilo que se manifesta. Existem as outras, né? Inclusive o aspecto
daquilo que no momento é ruidoso, é negativo. Se numa dada multidimensão é disfuncional, em outras pode ser completamente funcional. Então, pela perspectiva do integrativo, toda vivência é parte da história do ser, inclusive aquela que vem dos ancestrais, né? Que vai se manifestar nas relações ambientais, nas relações sociais, ou seja, que a própria vivência dessa unidade viva não experienciou, mas foi passada por ela pelos elementos que interagem com ela, como pai, mãe, vó, avô, tio, tia, como elementos que são primordiais, importantes, ou que são barreiras, ou que são facilitadores, e que vai acabar na própria vivência desse ser, ele se abrir para viver, para buscar outras perspectivas de percepção, de contato, se abrir a fazer questionamentos para criar novas traduções, mas aquilo também é parte da vivência, né? Então, tudo que ocorre desde a concepção, ao longo de toda a sua história, constitui o ser e constitui a melhor versão daquele ser naquele momento. Então, como a Melânia falou da narrativa, né? Não das é um comparativo histórias, né? excludente, né? Nem é hierarquizante, de um é melhor, outro é pior, pelo viés do integrativo, não é por aí que se faz um movimento de autoconhecimento. Olha, a Luciana Oliveira, e aqui já fica, não é? Esse espaço está aberto, tá? Vocês podem acessar o chat aqui e irem fazendo perguntas também. Melânia ainda não acabou a lâmina, mas já tem pergunta aqui, Melânia. Como bebês autistas reagem a essa integridade? É a Luciana Oliveira que pergunta. Olha, a proposta integrativa no mundo, fora do Brasil, ela adentra muito o escopo do universo de propostas terapêuticas para bebês, crianças ou adultos autistas. Porque como não há uma supremacia, uma formatação de como tem que ser, né? Na verdade, aquilo vai se dar ali na vivência naquele momento, mesmo com as questões que podem se dar por uma dificuldade de interação social, que é um dos sinais e sintomas do autismo, isso também é relativo e hoje em dia é discutido. Depende do formato que é previsto dessa interação, porque se entender que a interação se dá pela presença e não necessariamente pelo olhar, né, pela leitura facial, se descobre outro universo de interações, que é por aí que a proposta integrativa chega ao universo das questões autistas, que estão presentes, estão dadas. Agora, que tem um tempo diferente, tem uma ação, um movimento diferente, e como toda proposta integrativa, primeiro se faz no estudo de como se dá a troca, e não numa investigação onde há um priori de como tem que ser, em uma adequabilidade ou inadequabilidade daquilo que a priori foi estabelecido, portanto, vai haver uma busca de identificação. Então, o trilhar, o estar no movimento integrativo, não se dá por aspectos que a priori são determinantes, né? Mas que se manifestam. E, claro, também não é uma proposta do qual qualquer forma de abordagem, então, portanto, se dá de modo integrativo. Não. Né? As abordagens, elas são buscadas a partir das evidências, das validações científicas que há no mundo, porque há toda uma responsabilidade na ação que está se desenrolando ali, se é pelo viés da psicologia, está submetido aos crivos, aos critérios que são especificados pelos órgãos regulamentadores da prática da psicologia, se é de outras abordagens terapêuticas, pelas regulamentações que também existem para essas práticas terapêuticas. Mas, assim, não há uma fixação num transitar soberano de uma abordagem teórica. A gente tanto transita pela psicanálise, como transita pelo behaviorismo, pelo escopo da análise comportamental, pelo escopo gestaltista, pela bioenergética que vem por William Reich, por Alexander Lowen, outras propostas, por exemplo, que advêm da existência da humanidade, onde a gente não tinha a supremacia desse crivo da ciência ocidental que vem lá
no século XVI, no século XVII, no século XVIII, né, sedimentando comparativamente as ciências naturais, as análises e até cindindo mesmo com aquilo que pode ser uma prática e aquilo que não pode. Se nós voltarmos nos primórdios da humanidade, e isso aí até certo ponto no Oriente é muito bem estabelecido e mantido até hoje, o ser é muito mais do que o corpo. O corpo é uma dimensão que se manifesta ali tanto quanto as outras, e que cabe a abertura daquele que tem contato, que lida com aquele ser, quais são, né, as dimensões que, primeiro, no olhar desse profissional de saúde, ele articula e que ele consegue utilizar como instrumento da percepção dele para que ele possa integrar as abordagens que ali ele vai usar mediante aquela vivência que está se estabelecendo. Mas não só aquilo que ele fundamenta, como ele prepara, aquilo que de fato ocorre e que traz o exercício da própria capacidade de troca, de vivência, para ele articular outras abordagens. Então, assim, se for essa base de entendimento, existe uma multiplicidade de formas de interação com os autistas, mas que na nossa convenção do contato visual, facial, né, limitado a essa leitura que é muito expressiva, mas não é a única interativa que se dá, acaba limitando, de fato, o escopo, né, de ação mediante aquele que já vem para um outro universo de contato estabelecido. Então, eu digo que as coisas vão por aí, né? Não só com os autistas, mas com todos nós, né? Porque pelo entendimento integrativo, a pergunta começaria pelo seguinte: qual é a definição de autista? Será que nós também não temos sinais, manifestações autistas? Será que nós não nos fechamos em dadas situações, vivências, questões próprias, ao próprio contato social, muito balizado pela expressividade facial e por essa interatividade via fala, via linguística? Então, a gente começa a questionar essas definições que são mais rígidas, né, que são mais determinantes, e tentando flexibilizá-las, porque será que não há outras, né, que tragam outras possibilidades e que cabe o questionamento, cabe tradução, cabe ação, cabe vivência? Aí a Melânia, né, tem todo um trabalho doutoral sobre mutismo seletivo, né, Melânia? Então, pode falar. Não, que acho que sobre autismo, eu até não usei a expressão, mas nas lâminas que eu pretendo apresentar, eu vou tocar um pouco nisso, né, que esse autismo, será que não está havendo alguma coisa em relação ao estabelecimento do laço social? Até poderíamos ir por Bauman, né, que fala das relações mais líquidas. E se as relações são mais líquidas, qual é o investimento que há pouco a Luciana falou que é necessário nesse início de vida? Até que ponto esse investimento não está insuficiente para aquilo que às vezes a criança precisa, ou em excesso, que também, né, esses extremos... colocar os excessos, né? Mas eu vou, então, continuar um pouco... Espera aí, a Patrícia Pascoal, ela disse o seguinte: essa é a última, e aí a Melânia vai discorrer um pouco mais. Professora Luciana, então pode haver cicatrizes emocionais intrauterinas? Eu vou deixar, Patrícia, a Luciana responder, mas eu estudei exatamente isso no meu pós-doc, né? Falando de maternagem, mas a professora vai responder, mas eu te digo, existem muitas, não é?
Vamos lá, professora, respondendo para a Patrícia. E depois, na sequência, vamos dar continuidade. Bom, falando disso para todas, vou usar uma referência pessoal minha íntima. Eu estava grávida da minha filha, com 14 semanas, uma dor que não passava, e eu descobri que eu estava com meu apêndice, né, inflamado para suporar, e eu precisava me submeter a uma cirurgia grávida de 14 semanas. E aí, bom, um bebê, né, dentro do ventre, anestesia, cirurgia e como fica. Bom, passamos pela cirurgia, minha menininha hoje tem 7 anos, ficou lá quietinha e vamos, eu comigo, achar uma suficiência e equilíbrio, saúde, resiliência, amor suficiente para passar pelo pavor. E aí, né? E aí? Né? O problema era nosso, estava no meu corpo, mas colocou em risco a sustentação, a sustentabilidade Da vidinha dela. da gestação, a vida dela. E como não passar para o meu bebê toda essa tensão? Não, não tem como, sou humana, passo sim, sofro, é uma tensão absurda, além da dor extrema, o medo. Óbvio, a Amanda Serena, minha filha, viveu tudo isso dentro do meu ventre materno. Mas qual é a diferença? A diferença é que isso é parte da nossa memória autobiográfica. Então, isso não tem que ficar oculto. O sofrimento que ela passou e que eu passei são reais, são parte da nossa história, e eles precisam ser integrados à nossa história, eles não precisam ser ocultados. A maneira como se viveu foi a melhor maneira que eu pude viver, com certeza foi a melhor que ela pôde viver, que a equipe médica que estava ali pôde viver, mas é nossa vida, é parte da nossa vida. Então, se ela é parte da vivência, uma questão que é dada a todos nós, chama livre-arbítrio, ele nos dá a plena condição de definir o que eu vou fazer com aquilo. Então, se eu pego aquela experiência e eu a amplio, transformando num rio de angústia, de dor e sofrimento, até porque eu fiquei... Né, a minha cirurgia foi do abdômen aberto, né, não podia ser aquelas com instrumento robótico. Aí imagina, a barriga foi crescendo depois e aonde tinha sido, né, musculatura toda rompida, foi esgarçando, era para fechar e o negócio estava abrindo. Não foi fácil, foi difícil, doeu muito, e muitas vezes, não só no ato da cirurgia, os outros meses de gestação, aquilo estava presente. Mas o como lidar com isso, né? O como passar essa experiência, o questionamento, a tradução de tudo que foi válido, continua sendo válido, até porque a cicatriz está na minha barriga até hoje, a minha filha olha e fala, mamãe, foi essa daqui, né, que foi durante a minha gestação, e eu falo, essa daí foi a experiência que nós passamos, o teste para mantermos unidas, segurando firme ele ficar. São os questionamentos que a gente vai fazendo, não só no momento onde a experiência se deu, mas a todo momento de contato com essa memória também, que vai questionando e vai traduzindo de outras maneiras. Então, a questão maior não é se deixou ou não deixou cicatriz. A questão maior é se eu continuo com a cicatriz ou com a superação dela, ou se eu transformo essa cicatriz numa história bonita, porque é como eu olho para Amanda Serena e falo assim, puxa, nessa hora, minha filha, nós demos as mãos e seguramos muito forte para você ficar dentro da barriga e para a mamãe não ter complicações. É a tradução melhor que a gente consegue fazer por essa experiência e que traz muita força, muita vitalidade do que aquela dor e sofrimento que fez parte. Mas eu e ela, cada um de nós, é que escolhemos qual é, né, a tradução, o questionamento que nós vamos construir e vai continuar fazendo parte da nossa vivência. Isso não é fixo. O problema é a rigidez, a fixidez. Isso é dinâmico. Então, isso se altera, isso se constrói, se destrói, se questiona de novo, se constrói outras traduções e que vão construindo o nosso ser em vida, a nossa melhor versão de nós mesmos hoje, aqui, nesse presente, com toda essa bagagem que nos fez o melhor de nós hoje. E é essa postura de investigação, de questionamento, de tradução,
que é a proposta integrativa, é que vai trazendo as multiplicidades, assim, o que é uma cicatriz? Quais são as diversas maneiras que eu posso questionar e traduzir essa simples palavra? Se eu ampliar ela de um termo, né, uma nomenclatura e colocar a dimensão afetiva, o que foi vivenciado em torno dessa questão cicatriz? Que sensação isso trouxe para o meu corpo? Que movimentação isso trouxe para mim, interoceptiva, e nas minhas interações sociais? Que comportamento eu estabeleci a partir disso? Como eu armazeno essa memória desse contato lá quando ocorreu, e hoje, quando eu faço novo contato e construo uma nova rede de conexões com essa experiência. Como é que eu levo isso na minha interação na vida? Por exemplo, aqui eu falando para vocês uma coisa que aconteceu lá há 7 anos e tanto, né, durante a gestação com a minha filha. É um novo momento de contato meu com a minha própria história, um novo questionamento, uma nova tradução, né, uma nova utilização que eu faço dessa realidade hoje, interagindo aqui com vocês. Então, se a perspectiva é esse dinamismo, se é composto de várias multidimensões, e eu me abro e expando a minha percepção para fazer um autoconhecimento nessa perspectiva, eu também trago muito mais aprendizado sobre ela, a qual o recorte de algo que pudesse ser só disfuncional, só difícil, doloroso, já se perde no próprio movimento integrativo de investigação, de questionamento, de armazenamento e de armazenamento desse novo ponto de contato. Então, assim, tudo é uma potência, essa que é a grande verdade, de tudo que nós já vivenciamos, mas principalmente do que nós estamos vivendo, né? E que vai criar o nosso ponto de contato, o ponto de colocação, de vivência, de interação com tudo que está ao nosso entorno, que é muito, mas muita coisa, com muitas multidimensões. Obrigada, Lu. Melânia, vamos continuar com as lâminas. Então, tá. Então, aqui, o guardar, mostrar palavras na medida certa é uma dádiva que poucos conseguem atingir. Enquanto alguns têm facilidade no uso da linguagem verbal, fazem da fala um jogo de palavras, outros vivenciam momentos angustiantes quando lhes é dada ou tirada a palavra. Me parece que aqui tem algumas questões que só podem ser pensadas, né, quando nós observamos algumas pessoas, né, ao falarem, né, como jogam com as palavras, ou como alguns poetas, né, conseguem ser tão criativos, né, naquilo que trazem, né, aquelas palavras que parecem às vezes tão simples, mas têm tanto significado. E aí uma pergunta socialmente, como está o direito de todos e todas à palavra? Né? Aí entram as questões também culturais, sociais, políticas, né? E aqui eu coloquei crianças, né, poderem brincar, interagir, que também já é possível observar que algumas crianças numa escola, por exemplo, não conseguem brincar na hora do intervalo, ou do recreio, como queiram, né? Que ficam mais isolados. E por que disso, né? E aí o nosso outro item é quem pôde e pode falar. Também faço a pergunta como foi retratada a infância por Felipe Arier. Ele defende a infância, que é um conceito construído socialmente na transição da sociedade feudal para industrial, quer dizer,
Em outras épocas, a criança não era vista como uma criança, né? Quando ela tinha poucos anos, ela já ajudava nos trabalhos, enfim, não tinha essa diferenciação. E até a escola não era como hoje temos escola gratuita, né, em muitos dos países. Sabe-se que a mulher e o negro, por exemplo, conquistaram há poucas décadas o direito ao voto e à palavra. E não é em todos os lugares que isso é um direito, principalmente a palavra. Aspectos históricos e culturais em poder falar. É importante considerar a época, a cultura, a ideologia de cada grupo, povo, sociedade em relação ao direito à palavra de todos e todas. Aqui eu não vou detalhar muito, porque até acho que nem tenho um domínio tão grande sobre isso. Então, eu vou colocar uma questão que a Françoise Doutor coloca sobre as mães, né, que precisam trabalhar, né, que é uma realidade nossa também. Nesses casos, se a criança já diz não, isso significa que não está mais em dependência total. O afastamento precoce representa uma ruptura psíquica em suas raízes, podendo gerar insegurança em seu ser no mundo. Uma patologia que faz o bebê não individuado regredir para a vida fetal, permanecendo um objeto parcial. O que seria esse bebê, né, se formos pensar? É um bebê que não se constituiu ainda. E, às vezes, as coisas não, como eu disse antes, não são faladas, porque é um bebê ainda. Mas o quanto que a doutora chamou a atenção para que a mãe falasse para o bebê: olha, agora a mãe precisa ir trabalhar, você vai ficar com, que vai cuidar de você, e a mamãe vai voltar, né? Essa questão, né, das coisas serem faladas, o quanto isso é significativo, porque há uma realidade, né? A licença maternidade no Brasil é de 4 meses, outros países têm um tempo maior, então, e como a alimentação, né, a questão do investimento financeiro, às vezes fala mais alto, né? Precisa lidar com essa situação. As tecnologias digitais, que eu perguntei lá no início, né, são uma janela aberta, o que nos faz pensar sobre o uso por crianças e adolescentes de diferentes condições culturais, econômicas, sociais, sobre um mercado que oferece programas atrativos, que fisgam a curiosidade, muitas vezes não sobrando espaço e tempo para jogar, para brincar, para conversar com os amigos, em que a imaginação e o pensamento poderiam ser desafiados. Não que o pensamento não seja desafiado em alguns dos jogos, mas eles vão mais ou menos conforme o interesse deles, né? Não tem um terceiro, né, que os desafia. Na época de Freud, a educação era mais repressora. Hoje, em muitas culturas, as crianças são atendidas excessivamente nas satisfações e têm todos os espaços, às vezes, preenchidos, né, com uma agenda, além da escola, várias outras atividades, né? O fracasso de não lembrar o que aconteceu, ou seja, não saber da sua história, abre as portas para não o elaborar e continuar repetindo. Aí, como Freud, né, colocou recordar, repetir, elaborar como sendo
uma questão, uma prática, né, para poder elaborar, né, as situações vividas. Volish, aquele autor que eu citei antes, citei o livro dele, comenta que, ao longo desse caminho, evidencia-se a importância de um outro paradigma clínico: nomear, subverter, organizar. Organizar porque muitos chegam muito desorganizados com suas questões, com sua vida, não sabem por onde seguir, por onde iniciar. E, além de desorganizados, ele usou, numa das últimas aulas, a expressão inorganizados. Quer dizer, ainda nem nada aconteceu, ou pouco aconteceu, né? Então, quanto que precisa ser investido, nomeado, aquilo que se faz com os bebês, às vezes, né? Dizer as coisas que ali estão se mostrando. Um outro item, psicanálise, quando falar, se torna um obstáculo. Este é também um artigo publicado na revista Estudos de Psicanálise, de 2018, que apresentei no Congresso de Salvador, no mesmo ano, onde eu apresento o estudo de um caso de uma menina de 2010, chegou com 9 anos de idade, onde a queixa da mãe foi de que ela não falava na escola, nada, em nenhum momento. Então, no terceiro ano, já tinha passado desde os 4 meses de idade em escolinhas, e até então, na escola, ela não se manifestava. Esse caso clínico levou-nos a ampliar o estudo, né, realizando uma pesquisa lá do doutoramento em psicologia social, em 5 escolas da região metropolitana de Porto Alegre, onde encontramos, então, estudantes do 5º, duas crianças aliás, do 2º, 2 do 5º, do 6º e do 8º ano, né? 5 crianças diferentes, adolescentes, e que, então, nunca tinham falado na escola. Imagina, educação infantil, mais 8 anos, e nunca ter conseguido falar. E esses casos tem bastante ultimamente que nos procuram, ou nas redes sociais, tem grupos, né, de pais, né, que compartilham, né, as suas questões sobre por que meu filho, minha filha não consegue falar na escola. E em casa eles falam. Então, a partir da análise dos dados e interpretação dos resultados de nossa pesquisa, foi-nos possível afirmar que as características do mutismo seletivo estão para além da ansiedade e da fobia social descritas no DSM-5, de 2013, especialmente no que diz respeito ao self, com falha na espontaneidade, falta de confiança no outro, sentimento de estranhamento ou de vergonha, falhas na interioridade do sujeito e da representação na teia das relações humanas tecidas com vínculos mais fluidos, quer dizer, estabelecer esse vínculo de confiança nesse outro, o quanto muitas vezes se mostra muito frágil, muito escasso. Em alguns casos, pareceu-nos que o ambiente essencial para a constituição do sujeito mostrou-se insuficiente frente às demandas daquela criança ou daquele adolescente, não descartando os possíveis fantasmas do fenômeno co-inconsciente grupal, que perpassam gerações, conforme descrevem Nafat, Neto e Gutfrein.
ali da transgeracionalidade, há pouco a Luciana já citou, sim, nós nascemos com heranças, não só de cor de olhos, e sim de um psiquismo, ou fragmentos desse psiquismo que é das gerações anteriores. E sobre a constituição do sujeito, a importância desse outro para desenvolver a fala, né? Freud, em 38, menciona sobre os traumas que ocorrem na primeira infância. Os traumas estão relacionados à experiência de sensações e percepções vividas no corpo da criança. Esse corpo já desde dos primeiros meses, né, de vida, e doutor diz que o bebê escolhe a família onde quer nascer. Isso não é consenso na psicanálise, mas ela sempre dizia isso, que o bebê, por um momento, é conhecido só por ele mesmo. Depois, então, a mãe e o pai descobrem que estão grávidos, né? Seguindo aqui os traumas, então, que eu farei, essas são possivelmente as primeiras inscrições ou marcas no psiquismo que abrem caminho para a representação coisa ou representações palavras, conforme Freud, em 1915. Quer dizer, essas sensações e percepções vividas, elas deixam algo inscrito nesse psiquismo. E aí são fundamentais as sensações da voz, do olhar, do toque, do cheiro, da pessoa que cuida e nomeia o que se passa com esse bebê, né? Tanto antes quanto quando já nascido. A partir daí, o bebê começa a perceber seu novo espaço fora da placenta, né? Aos poucos vai descobrindo esse mundo. Com alguns meses, pode experimentar o autoerotismo, assim como sentir a presença e a ausência da mãe, ou cuidador, cuidadora. Ali essa questão do autoerotismo está em vermelho, porque o autista, essa expressão autismo, um grupo da USP, coordenado por Maria Cristina Kupfer, não está mais usando essa palavra, porque está tão marcada, né? Que tantos diagnósticos que nos chegam, que muitas vezes a gente vê que essa pessoa não tem nada. Porque tem alimentação seletiva. Hoje eu vejo que 90% das crianças têm alimentação seletiva, não comem tudo, né, que é oferecido. Mas, então, às vezes, o Google também mostra. Mas esse grupo da Maria Cristina Kupfer, eles estão chamando de entraves estruturantes na constituição do sujeito, né? Então, esses entraves, se é que existem, como eles podem ser trabalhados em tempo, seja nos primeiros meses, anos, né? Não tem nada. O psiquismo se organiza, o psiquismo tem uma plasticidade, né? Nada está definido, como a Luciana comentou, né? Não há essa rigidez que, às vezes, em outros séculos, né, ou décadas, era pensar. E Lasnik, né, que é uma das que estudou mais, ou estuda há mais anos, né, a questão do autismo, esse livro é A Voz da Sereia, o Autismo, os Impasses na Constituição do Sujeito. Ela coloca os 3 tempos do circuito funcional, em que o bebê, primeiro, né, busca apoderar-se do objeto ao mamar, né, essa procura, né, pelo seio.
desenvolve sua capacidade autoerótica, chupando o dedo ou qualquer parte do corpo, como uma experiência alucinatória, quer dizer, ele sente prazer ao chupar parte do seu corpo. E esse terceiro, que é importantíssimo, a sujeitar-se ao outro, que vai ser seu objeto de pulsão, a quem vai ficar alienado temporariamente, não para sempre. Né? Estar alienado neste que oferece o seu corpo, vou traduzir isso. Quem troca, às vezes, fraldas num bebê, tem um momento em que estica a barriguinha, né? Quer fazer gracinhas, né? Então, isso é um momento de se sujeitar, se oferecer a esse outro, né? Para fazer as brincadeiras. Agora, quem tem entraves, né? Lá nos primeiros meses, sei lá, 8, 9, não tem exato aqui, mas ele não faz isso, ele não se oferece ao outro. Então, isso é um sinalzinho a ser observado. Não é nada? Tá bem se não for nada. Agora, se é repetidas vezes, por que isso não ocorre? Ainda na sequência, né, conforme Lacan, né, ele fala do estádio do espelho. Né? Esse estádio do espelho tem um momento em que olha para o espelho, parece que não tem ninguém ali, não, né? Não tem nenhuma sintonia. Um outro momento que é desse menininho aqui, né, apontando, né, ele está desconfiado, tem alguém aqui, né? Ele começa a ver que existe alguém. Normalmente, quando tem uma pessoa ao lado, olha para a pessoa, olha para o, né, para o espelho, e, enfim, né? Há um início dessa diferenciação, né, em relação ao outro, é ali que fica alienado. Para nesse terceiro momento, né, que é necessário que ocorra uma separação nessa relação mãe-bebê, da entrada um terceiro, né, seja o pai ou alguma figura, né, que representa, né, essa separação, essas, né, para não ficar alienado sempre nessa relação. Então, o pai, com o significado de ser portador da lei, do simbólico, enfim, se eu tirei desse livro Escritos. E, quase já terminando, né, dentro das lâminas, essa pergunta inicial, né? Quais são as possíveis cicatrizes de não poder falar? Aí eu trago de novo uma questão da Doutor. No momento em que algo é falado, rememorado e tratado, quem o proferiu jamais regredirá ao mal-estar que o afligia. Então, quanto que é necessário falar disso que incomoda, né? Não ficar dentro de si com isso, mas às vezes é difícil de dizer, às vezes é difícil de nomear isso, porque a pessoa muitas vezes não sabe bem o que é. Possivelmente as manifestações, né, dos fracassos vão aparecer mais nos comportamentos e situações somáticas, né? Às vezes o corpo denuncia que há um mal-estar, seja uma úlcera, seja algo no coração, né? Enfim, em alguma parte, cada um tem um órgão, às vezes, um pouco mais sensível, né? Cicatrizes de não poder dizer, igual a não se sentir reconhecido como sujeito. Talvez o reconhecimento seja uma das maiores dores, né, do ser humano. Eu lembro que quando eu iniciei a formação em 1998, um dos seminários que nós tínhamos,
um dos estudos foi sobre os vínculos, né, onde então estão descritos, né, essas necessidades, né, de se reconhecer, reconhecer o outro, reconhecer a gratidão ao outro, enfim, né, várias questões, mas também ser reconhecido é significativo, né, para o ser humano. E aqui eu coloco algumas referências, não sei se alguém depois quer que eu especifique, e eu agradeço e também abro para as perguntas, né? Porque já que é uma roda de conversa, só apresentar o previamente pensado não vale, né? Pois tem muita coisa aqui, deixa eu ver. Professora Luciana, pode ir aí. Nós vamos, então, agora dando sequência, né, para essas cicatrizes, essa fala da Melânia, né, doutor, é muito especial também nos meus estudos, no meu olhar com jovens adolescentes, a questão da própria maternagem, né? A professora Luciana já segue aí com estas cicatrizes. Tem aqui, deixa eu falar, tem aqui uma pergunta sobre a questão do reconhecimento. Já que a Melânia trouxe esse fator de reconhecimento, e hoje se fala muito de vulnerabilidade, eu estou fazendo um curso também na USP sobre a ciência da vulnerabilidade, ou a ciência que vem oferecendo um diálogo, um debate, né, nas categorias da psicologia, nas diferentes abordagens, sobre a questão do reconhecimento da sua própria identidade no mundo onde está faltando consistência, onde então as crianças, não é, estão se percebendo como crianças, adulto como adulto, não é? Neste mundo, a Melânia citou Bauman e a sociedade líquida. Nós temos aí Byung-Chul Han, outro filósofo chinês, que fala da sociedade do cansaço, né? Então, esses estudos sobre a vulnerabilidade, eles estão exatamente interrogando, nessa etapa do curso, a questão do reconhecimento identitário. A Luciana falou agora um pouquinho, né, sobre essa descoberta dessa criança que se descobre, como, aonde, em que espaço, né, de fala ela tem esse reconhecimento ou não tem. Como é que se processa isso, Luciana? E aí já segue com a sua fala. Na verdade, pelo embasamento integrativo, a questão ela não é estática, ela não é... Muito se entende, muito se estuda, e todos os estudos são muito importantes, Piaget, Vygotsky e vários outros estudos existem, traduzindo por questionamentos, por hipóteses que são investigadas, estágios, etapas do desenvolvimento humano. Mas a questão maior é o que é a infância?
A infância só lá, do 0 aos 4, primeira infância, 5 anos, segunda dos 5 a 7, a terceira pré-adolescente, ciência dos 9 aos 10 aos 11, depois... Que recorte a gente faz, né? E aí depois vai falar que tem a adolescência prolongada, adultos que ficam lá não assumindo a responsabilidade, as escolhas da vida, têm facilidades, aí os pais já têm um modelo de vida tal que infantiliza esses adultos, outros adultizam as crianças. Pelo entendimento integrativo, a gente precisa começar a olhar qual é o recorte que é feito, porque ele não é só feito agora. Será que essa sociedade só definia, recortava papéis, imputava em nós formas de ser agora, que nós estamos na era da digitalização, da virtualização? Será que isso lá antes também não ocorria, num outro recorte, em outras formatações, em outras convenções, e que definiam quem ou como podia ser, quando fala, quando não fala, e que quem viveu essa época trouxe essas questões, mas que não pode voltar lá na época, adquirir aquela idade da primeira infância para questionar naquele momento, para trazer as traduções possíveis naquele momento e armazenar, mas quem diz que hoje não pode? Que hoje não pode acessar essas memórias, não pode questionar, não pode traduzir, não pode trazer novos armazenamentos e dinamizar talvez coisas que estavam lá mais inflexíveis, rígidas, tensionando, sendo rotuladas ou definindo papéis ou funcionalidades, lugares, formas de ser. Aonde que está definido que isso está dado, pronto, acabou? Passou a primeira infância, passou a segunda, a terceira, não aconteceu assim, essa... As próprias teorias, elas dependem de arcabouços técnicos, tecnológicos, que estão dados naquela época, mas são revisitados e são alterados. O movimento das formulações não é uma tese, uma antítese, uma síntese, e aí gera-se uma nova tese da última síntese, uma nova antítese, que leva a uma nova síntese. Ou seja, né, o sistema continua se conectando e de formas diversas e trazem os novos postulados que não necessariamente tem que competir, excluir os outros, que é esse o entendimento integrativo. Quando se integra, não se compete, exclui, se agrega, mas se agrega com fundamentação, se agrega buscando evidências, resultados que são mensuráveis, que são embasados, que são validados, numa época, que em outra época já são outros, porque é dinâmico. Se a questão é entendida, é percebida sob essa égide, aquilo que fez a criança, que simbolicamente é traduzido de tal a tal idade, pode ser refeito hoje, nessa criança que está em mim, dentro da minha idade, e que é a minha memória autobiográfica de mim mesma naquele momento, que foi o melhor que foi possível viver, mas que eu posso revisitar e traduzir, questionar e trazer um novo melhor para hoje, tirando, né, aliviando tensões, concepções, porque, né, por que nós não podemos continuar sendo crianças e por que as crianças também não poderiam ter sido adultizadas? Houve estilos de vida em dadas épocas que as crianças tinham funções sociais que hoje são entendidas como de adultos, na época eram entendidas que eram funcionais para as crianças. Se nós entendermos que a coisa é dinâmica, que as relações se conectam de formas variadas e que tudo isso se altera, tudo isso pode se modificar, os questionamentos e as traduções também podem se modificar. E aí as tensões, os afetos, os elementos estagnantes, os instrumentos que obstaculizam determinado movimento que se precisa ter hoje, são transponíveis, né? São alterados, são modificados. Então, a perspectiva é essa, e nessa perspectiva nós articulamos tudo que é possível. E o que não é possível, sabemos que também faz parte, de algum modo está ali, mas agora não é possível contato, não é possível alcançar, mas em dado outro momento é possível alcançar. Ou seja, a proposta de uma busca contínua, de um autoconhecer-se, de articular cada vez mais multidimensões para se autoconhecer, mas não numa proposta de um findar, de um estagnar, de um definir, de um sintetizar, de um concluir, de um fechar, muito pelo contrário, de um ampliar, de um abrir,
de cada vez mais alcançar multidimensões daquilo que antes se questionava se traduzir em algumas, e pode ser mais, ou em uma só. Então, a liberdade de contato é muito maior, o articular dos teóricos, dos pensares, das técnicas se amplia muito mais, mas, claro, né, com cuidado, com a premissa de também se alicerçar em investimentos que já foram feitos e que já foram traduzidos, validados, respeitando a singularidade, respeitando os limites da ética, da bioética, da segurança, do sofrer, de um princípio que é dado e traduzido por alguém muito famoso e muito conhecido a todos, independente de que lugar nós colocamos, que é, né, o amor ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, o reflexo de que você levar para o outro o que você quer receber, né? Pensando que aquilo que o nosso limite é aquilo que afeta o outro, tanto qual afetaria a nós mesmos, porque tem trocas, né? A gente só não coloca para fora, só não age e não cria movimento, mas esse movimento retorna e ele reverbera. Ele se dá de forma ondulatória, ele vai, encontra outro, se conecta, mas ele também retorna, ele reverbera, ele traz resultados, ele ressoa. Então, o escopo se dá por esse movimento. Então, o investimento é muito maior da investigação, da articulação, os questionamentos são muito mais amplos e as traduções têm uma busca de fundamentação muito maior do que é possível naquele dado momento, né? Naquele momento da vivência, de contato com aquilo, né? Seja a tradução de uma resposta, como aqui eu estou tentando fazer, seja uma etapa do desenvolvimento, que se não se traduz de acordo com aquele padrão que normalmente é convencionado, mas que pode estar se dando além ou aquém daquele padrão, mas está de alguma maneira ocorrendo. Aí cabe aos elementos que estão no entorno, seja dessa criança, seja desse adulto muito mais maduro, né, seja daquele envelhecido, de se abrir para essa possibilidade de um trabalho de envolvimento, de contato, de questionamento, de tradução muito mais diverso e que potencializa muito mais caminhos, né? Porque, na verdade, existem caminhos. Talvez aquele facilitado pela teoria X, pelo protocolo Y, pela técnica Z, é que não é viável. Mas será que não há outros que são viáveis, né? Mas aí a gente fala de uma postura de vida, de uma colocação na vivência muito mais trabalhosa, porque vai articular muito mais elementos. E isso demanda tempo, investimento, propósito, interesse de se colocar dessa forma. Então, pela perspectiva integrativa, até respeitando as sugestões da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é um movimento de trabalhar e articular o bem-estar e a qualidade de vida. Isso tem um recorte específico, isso é múltiplo? Isso é múltiplo, é multinível e envolve todo um trabalho, uma colocação. Existem muitos movimentos, muitos polos no mundo desenvolvido. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma atuação muito evidente no Sul, a gente tem atuações muito evidentes em São Paulo, com postulados, com práticas. Por exemplo, se a gente for falar de medicina, a gente tem hoje, inclusive, uma definição, por exemplo, que a medicina integrativa não é simplesmente a aplicação de práticas complementares à prática convencional médica de intervenção mediante um adoecimento identificado, rastreado, mapeado e definido, diagnosticado. Que foi a própria ampliação do movimento da área da saúde no quesito medicina. E o entendimento de medicina integrativa está para além dessa questão de simplesmente, mediante a pessoa que busca esse profissional, esse médico, ele fazer uma investigação mais ampliada, com um conjunto muito mais amplo de recursos, de exames, de técnicas,
e para diagnosticar muito mais parâmetros daquilo que se manifesta no sujeito que o busca para uma intervenção. Isso não é medicina integrativa, por exemplo, né? Isso é só uma investigação mais ampliada de um olhar especialista. Então, o que é essa história de medicina integrativa? É, de fato, compartilhar com aquele que busca do profissional a vivência que é capaz de se dar naquele momento que ele vem, busca um médico e coloca as questões que estão ali se manifestando nele. Que questões são essas? As questões que se manifestam no corpo, em que parte do corpo, que se manifestam na sua disposição, a disposição para lidar com aquilo, no afeto que aquilo articula, nas buscas que aquele sujeito já fez em busca desse amparo médico que ele ainda não encontrou, portanto, chegou ali naquele profissional, no quanto aquele sujeito, de fato, vai avalizar e vai aderir às propostas que forem sendo colocadas, no contexto familiar que ele está inserido e que ajuda, apoia, articula, favorece ou dificulta as propostas que podem ser articuladas ali, nas suas crenças com relação à vida, à doença, à saúde, à sua cognição, à sua relação com tudo isso, a sua aceitação ou não, os seus embates, as suas parcerias com relação àquilo que está se manifestando naquele lugar, o quanto ele quer ou não quer desenvolver-se, o quanto isso interfere na sua capacidade de trabalhar, de se colocar no mundo, nos seus papéis, nas suas relações sociais, envolver tudo isso e mais tudo aquilo que não dá para traduzir, porque acontece ali, como, por exemplo, o Dr. Tarso, do Hospital Albert Einstein, discorrendo sobre o que é dentro do hospital, a ala de medicina integrativa, que inclusive ele dirige com outros colegas, que são questões próprias do tipo, eu não quero fazer isso, então o que você quer? Vamos olhar para o que você quer, para o que você entende que pode ser oferecido como esse tratamento. Não, eu quero buscar uma coisa diferente, que até agora eu já fui, usei remédios, usei uma homeopatia, fitoterapia e não vi resultado, e tem coisa, então vamos investigar junto qual é essa outra coisa que tem que haver e como que a gente pode tentar chegar ao alcance dela, o que é, e coisas como tipo, eu sonhei com algo e eu tenho a liberdade de levar para o meu médico e dizer, eu sonhei com um tratamento diferente. Como que eu vou fazer para descobrir isso? Bom, né, a medicina convencional fala que sonho tem a ver com a minha abordagem clínica, mas tem tudo a ver na percepção integrativa, tem tudo a ver. Por que não tem tudo a ver? Ali se define papéis, fronteiras, barreiras, facilitadores, símbolos, traduções, e que se fizerem parte do contexto, podem, por exemplo, ultrapassar uma barreira de resistência a um tratamento que precisa ser ali, que é uma possibilidade ali naquele contexto. Mas que se não integrar, se não for possível se manifestar ali, não viabiliza a terapêutica que pode ser um caminho viável. Então, é muito mais, muito além do que isso está na vivência, na troca, isso não está na teoria, isso não está no protocolo, isso não está, né, nas definições dos manuais que regem as especialidades clínicas, mas isso está ali, naquele momento que esse sujeito procura aquele médico e aquilo se coloca. Então, mas que se dá muito mais primeiro no profissional de saúde para ele se abrir e estar de frente com essas pessoas, porque senão elas também não chegam ali, elas vão chegar em outro profissional. Como lá no Sul, há muito tempo, desde a década de 90, por exemplo, tem muitos médicos que trabalham na medicina da saúde. Inclusive se intitulam assim, tem programas, né, muito bem estabelecidos, de abordagem diferentes para promover a saúde. Aí todo mundo falou, mas por que eu vou procurar um médico para a saúde se eu entendo que médico é porque eu estou doente? Aí que começam as questões, né? As convenções, os símbolos, as traduções sociais, que estão em voga, mas que também podem ser flexibilizadas ao invés de continuarem sendo enrijecidas e trazerem, né, como a medicina funcional, que atua muito mais viabilizando uma profilaxia do que uma intervenção em si, né?
E não só falando da questão da medicina, mas falando de todas as formas terapêuticas, na questão da psicologia em si, né? A gente, dentro da clínica em psicologia, se depara com uma diversidade de ser que não tem um outro igual em canto algum, mas nós temos abordagens teóricas e técnicas que, para serem investigadas, tem que generalizar, tem que discriminar, para que estatisticamente se estude, se crie um olhar mais generalizante para imputar uma aplicação de determinada técnica viável, que tem evidências clínicas, evidências de resultado, mas, né, muitos dos elementos ficaram de fora. E a gente vai fazer o quê? Vai continuar deixando de fora? Ou vai olhar qual o recorte funciona num dado aspecto e já em outro não, então vamos olhar outros recortes, vamos olhar outras abordagens, vamos nos desafiar aí para uma multidimensão, para um multinível, e entender que aquele que está à sua frente é muito mais do que qualquer abordagem, porque será que existe uma que dá conta do todo? Até a própria definição do objeto que as abordagens investigam é diversa no aspecto psíquico, uma hora é pelo comportamento, outra hora é pela cognoscência, outra hora é pelo afeto, outra hora é pela relação social. Vamos olhar o universo múltiplo que existe de abordagens, e por que será que ele é tão múltiplo? Porque até agora não chegou a uma que desse conta de toda a complexidade, mas existem aqueles que, inclusive pela ideia do integral, têm o propósito de chegar a uma única explanação, abordagem, teoria, técnica que consiga delimitar, envolver toda a diversidade nas suas multigradações, multiníveis, multidimensões, e estabelecer parâmetros de ação para isso. Ok, né? Aqueles que são adeptos a esse entendimento, essa forma de fazer, de vivenciar, também eles seguem esse caminho, mas tem aqueles que não conseguem seguir, que não cabe. E aí a gente deixa de fora, como geralmente se faz, né? Fica à margem do foco central, de condução daquilo que é ou que não deve ser feito. São essas inquietações que foram criando movimentos que foram fluindo e que vão se definindo na busca daquilo que falta. E aquilo que falta é a mola motriz do movimento, da continuidade do movimento, porque se um dia a gente chegar a enquadrar, dissecar, estudar, definir tudo, todas as características, nós vamos estar fadados à estagnação, não tem mais para que ir além, não tem curiosidade, não tem questão, não tem nada para criar novo movimento, está tudo dado, definido. E o que se mostra nos movimentos que pretenderam, que pretendem chegar a essa máxima conexão, entendimento, estudo do todo, de todas as partezinhas, é que sempre tem algo que falta. Então, não é melhor aceitar que sempre vai ter o que falta e integrar o máximo do que existe e viver, não com uma inquietação, mas com aprendizado a partir daquilo que falta, para que haja mais movimentos que ampliem cada vez mais e que instiguem novos saberes, novas realizações, novas vivências, novas versões de nós mesmos, o melhor que a gente possa fazer, sempre considerando que há funcionalidades e há disfuncionalidades. Também a gente está falando aqui da ilusão do mundo da Alice no País das Maravilhas, de Poliana, nada disso, né? Vão haver questões que são favoráveis, tanto quanto desfavoráveis, funcionais, tanto quanto disfuncionais. Aí a gente tem que tirar o chapéu para os orientais, que já sabendo de tudo isso, se preparam para as contingências, mitigam essas angústias, essas aflições e conseguem fazer a dança da vida não destoar tanto para os extremos nos movimentos, e aí conseguem articular-se melhor, conseguem ter contatos um pouco mais brandos, mais amenos, e continuar na fluidez da vida. E a gente não tem aí como
prever, nem determinar, nem fixar, porque a proposta é viver. Olha, nós estamos, não é, próximos aí das 22 e, como a Luciana falou, agora a proposta é viver, não é? E viver dentro deste conceito múltiplo, bifásico, tridimensional, de vida, de causalidade, de efeitos, de sofrimento, de dores, de contextos novos, né? Mas viver, cada vez mais viver. E como a Melânia apresenta, não é, a fala, o discurso, falar. Freud sintetiza, não é? A cura se dá pela fala. E falar, não é? Representa muito essa historicidade, esse tempo de sofrimento para saúde, para sair de um estado e ir para o outro. Quando você faz as nomeações necessárias, você realmente, a partir da palavra, não é? A palavra que pode ser oralizada ou pelo corpo, ou por essas cicatrizes que hoje deixamos aqui nessa proposta, não é, para serem repensadas, né? E não apenas excluídas, mas repensadas nesse nosso cotidiano, onde existem cicatrizes, existem as possibilidades da manifestação dessas cicatrizes, não é? E é mais o que é leve, o que é necessário é a vida desse sujeitinho singular que nasce, não é? Então ele já nasce com um traço de singularidade. Então não existe, não pode existir uma unicidade que vá cuidar desse sujeito que nasce singular, mas ele é desejante e ele vai em busca da satisfação dos seus desejos. Então, esse sujeito singular, desejante, fala, manifesta, ou muitas vezes se emudece de uma forma como Melânia trabalhou, de forma seletiva, e o que a professora Luciana nos propõe é exatamente integrar esses saberes, esses estudos, todas as teorias, para que a gente possa viver, ter uma qualidade de vida desejável, com tantas investigações e hoje tantos estudos maravilhosos nessas áreas. Ainda temos minutos para intervenções, para perguntas. Elas estão aqui, Melânia e Luciana. Eu queria deixar uma reflexão para todos aí, como fechamento. Fica à vontade. Temos um grande recurso, chama livre-arbítrio. A liberdade, o direito livre de estabelecer as nossas escolhas. A questão é o que nós estamos fazendo com isso. E mesmo, não só o que nós estamos fazendo, nós sempre podemos mudar, fazer diferente. Então, por que limitar? Por que fixar, enrijecer? Nós não vamos dar conta de tudo em nós mesmos nesse momento, não é esse o propósito, não é possível, nós temos capacidades fisiológicas de processamento que são limitantes, e ninguém está aqui querendo ultrapassar nada disso, mas olha quanto é possível com essa força que rege a vida, não só humana, mas de todas as espécies, mas que até dado momento também se limita por toda a articulação do que está no nosso entorno, no nosso externo e no nosso interno também. Mas é dinâmico.
não é estático, não é limitado, é livre. Aí nós temos que definir o papel, a força que nós imputamos aos instrumentos que nós interagimos e como nós interagimos. Então, por que não fazer como Sócrates, que instituiu a interrogação, o questionamento? Por que não questionar? Por que não traduzir com a sua própria capacidade de articular outros saberes? E essa tradução, por que não abraçar, não querer colocar em prática e ver o que ela rege? Essa é a proposta integrativa. Agradeço Então, a de aqui estar, interagindo com a Melânia, professora Sônia e com todos que estão presentes. Uma boa noite a todos. eu quero agradecer a todos, lembrar que nesse próximo sábado agora, no dia 13, eu vou estar falando sobre automutilação em um curso de extensão da própria PUC, né? Sobre automutilação, a marca no corpo do sofrimento. Exatamente um pouco do que resumimos hoje aqui. Lembrando desse livre-arbítrio que eu também gosto de lembrar. Nós temos essa ferramenta da escolha, mas temos que lembrar sempre também, né, professora Luciana, que tem um inconsciente que também fala por todos nós, né? Melânia, para as suas recomendações e o seu boa noite. Bem, o que eu fiquei pensando enquanto escutava vocês foi sobre a questão de como lidar com as incertezas, porque a fala da Luciana me fez pensar sobre isso, né? Aquilo que nós não sabemos como vai ser, né? De que jeito vai ser, e que me parece que estamos bastante nessa situação, né? De muita mudança. Até alguém fez ali uma pergunta sobre o pós-doutorado, não sei se a pergunta era para a Sônia ou para mim, mas eu digo o nosso tema, né, que foi sobre as possíveis mudanças no processo de subjetivação na constituição psíquica. Nós estamos percebendo mudanças, são mudanças, não sabemos a resposta, né, se estamos, não sei se dá para dizer assim, evoluindo, ou para que rumo, para que caminhos, mas não estamos mais como no século passado. Muita coisa vem mudando. As próprias tecnologias, acho que em muitas das coisas, elas acrescentam, nos trazem benefícios, como este momento aqui. Como seria possível nós fazermos um encontro com pessoas de diferentes estados do Brasil ao mesmo tempo, na forma presencial? Até economicamente, acho que seria muito inviável. E Exatamente. essa forma online, acho que a pandemia abriu muito para isso. Então, sim, a pandemia nos trouxe bastante sofrimento para algumas famílias mais do que para outras, mas também essa questão das tecnologias que estavam por aí, não estavam sendo tão usadas, fomos sacudidos e passamos a utilizar. E também dizer assim que, às vezes, o nosso olhar fica um pouco assim, muito ligado para as questões do sofrimento humano, porque nós trabalhamos com isso. Nós passamos várias horas do dia escutando muita dor, muito sofrimento. Então, muitas vezes, nós também vamos atrás de respostas, né, de entender, né, o que está acontecendo, não só com João, com Maria, com José, mas com todas, né, com grande parte, né, das pessoas da humanidade. Claro que, na minha ótica,
eu não costumo generalizar, assim, pensar que, bom, se o Joãozinho está com problema, a Mariazinha também vai estar. Não, cada um, como já foi dito, tem a sua singularidade, isso precisa ser respeitado. E talvez, assim, que às vezes é necessário apontar quando percebemos algum perigo à vista, que diferentes teóricos, tanto da psicanálise quanto da filosofia, têm tocado um pouco sobre isso, sobre como está o pensar humano, essa flexibilidade de pensar também. Porque se a questão da representação ela nem funciona, né, na parte mais básica, representação coisa, como vai se dar a representação palavra? E para a palavra poder funcionar, né, como dizia Vygotsky, tem uma relação de pensamento e linguagem, vários teóricos apontaram o que vem primeiro. Primeiro temos que pensar para depois falar, primeiro falar para depois... É mais ou menos como o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Uma forma bem simples. Mas eu agradeço muito, né, esse convite e me fez pensar bastante sobre como desdobrar, né, esse assunto, permita que eu fale, né, não as minhas cicatrizes, e que poder dividir, né, esse momento, essa reflexão com vocês. Muito obrigada, Sônia, Luciana e todos que estão aí até às 22 horas nos escutando. Então, e nós estamos aqui com o Brasil, né? Porque o pessoal está se apresentando, Amapá, Bahia, Piauí, Rio. Eu falo do Rio de Janeiro, né? Mas tem São Paulo, Aracaju, quer dizer, exatamente, não é? Nós somos uma diversidade e é a partir desta diversidade de Macaé, olha aí, gente de Macaé, trabalhei em Macaé por muitos anos também, São Luís, Maranhão, quer dizer, é essa tecnologia, não é? E hoje é um dia muito feliz que eu tive a inspiração Rio das Ostras, o Wagner, já vi, Wagner, você aqui. Então, eu fiz essa proposta, e essa proposta foi aceita pela PUC aqui do Rio de Janeiro, que nos oferece esse espaço todas as segundas-feiras. Este ano que nós reduzimos um pouquinho, passando a quinzenais as rodas, então a próxima será no dia 29, onde a gente vai ter aqui uma psicóloga e psicanalista que mora lá no Canadá, a Lara, junto com uma jovem que mora aqui na Baixada Fluminense, a Duda Febroni, e elas vão falar sobre a recusa e o desmentido na cultura. Quer dizer, temas de relevante para esse sujeito que precisa pensar, viver com o seu livre-arbítrio e com os seus reconhecimentos. Muito obrigada a todos vocês. Até o dia 29, mas principalmente aí, Luciana e Melânia, que tanto enriqueceram essa noite com os saberes de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, o TI da PUC, que deve daqui a pouquinho encerrar a nossa sala, porque ele também tem que trabalhar amanhã cedinho. E até as próximas rodas. Quem tiver interessado em falar um pouco mais sobre cicatriz, sobre mutilação, estarei com o curso híbrido. O curso é online, tá? Neste próximo sábado, dia 13. Um beijo a todo mundo.
Melânia, Boa Luciana, noite. Luiz, Marister, Wagner, muito obrigado a todos vocês. Um beijo até dia 29, tá? Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tchau.